Veja no ICL Notícias, segunda edição. O respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. A história se repete. E estamos convencidos. Candidato da oposição imita gesto de Juan Guaidó e se autoproclama presidente eleito da Venezuela. Cerco ruralista no Mato Grosso do Sul. Indígenas Guarani Kaiowá sofrem ataques a tiros e denunciam falta de ação da Força Nacional. Estão avançando contra a comunidade, a Força Nacional parada até agora. Ódio nas ruas britânicas. Com o uso de fake news, extrema-direita inflama atos violentos contra imigrantes. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nessa segunda-feira, em todos os canais, Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também na sua televisão em Porto Alegre e em Sobradinho, no Rio Grande do Sul, 23.1 em Porto Alegre, 45.1 em Sobradinho. E para todo o Brasil no YouTube. Muito boa noite, meu querido Chico Sá, Rodrigo Viana. Segunda-feira começando. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Comunidade ICL. Eu agora estou oficialmente em agosto, né? Porque na semana passada não vim nem na quinta nem na sexta. Hoje estou aqui, segundando com vocês. Transição lenta. E num dia especialíssimo, né? Eu ia dizer que é o Dia Nacional Rebeca Andrade. Eu ia dizer, Rodrigo, I believe in Rebeca Andrade Supremacy. É isso. Eu ia dizer Dia Nacional, Chico, mas é Dia Internacional da Rebeca Dia Andrade. Internacional. Acabei de abrir aqui a BBC, o site da BBC, que é a emissora britânica, para olhar notícias sobre a violência nas ruas. E o que tem na BBC como quinta manchete? Tá lá ela. A Rebeca Andrade. E a manchete é aquela fotografia linda das duas ginastas norte-americanas reverenciando a Rebeca Andrade no pódio. Então a BBC diz, é um momento icônico da Olimpíada, esse lugar no pódio em que duas ginastas dos Estados Unidos, olha ali, é a imagem que nós temos aqui na tela. Essa é a grande imagem das Olimpíadas até agora, né? Ouro no E solo da artística. A Europa e os Estados Unidos se curvam diante de Guarulhos. De Guarulhos, na Grande São Paulo. Viva Guarulhos! Exatamente, viva um salve para Guarulhos. Essa é a sexta medalha da carreira da Rebeca, né, nas Olimpíadas, e ela não só recebe mais essa medalha, como também ela é a maior atleta olímpica, gente, em número de conquistas no Brasil. Ultrapassou o Torben Grael e o Scheidt, dois atletas do iatismo, né, que tinham 5 medalhas cada um em várias Olimpíadas, conquistaram medalhas de todas as cores. Ela ultrapassou os dois, é um feito espetacular e é também, lembra a BBC, o primeiro pódio só com atletas negras na ginástica olímpica, Chico. E você sai, né? Tem um componente aí de democracia muito importante, né? Você tem, você citou dois atletas importantes, valiosos, mas de um extrato social ali, classe média alta. Sim. A Rebeca, ela larga o Brasil. Ela larga esse Brasil que está ganhando medalha. Ela vai para, sabe, ela abraça como alargasse a ideia do Brasil inteiro ganhando a medalha. Exatamente, porque isso é. E traz outras meninas para essa disposição de competir, né? E assim, o papel das mulheres, né? O destaque, as 2 medalhas de ouro, por enquanto, brasileiras, são medalhas de mulheres negras. Judô e na ginástica com a Rebeca Andrade, que é a maior atleta olímpica na história do Brasil, e eu acho, não sei se ainda é cedo, mas acho que não, pelo feito dessas 2 Olimpíadas, pode ser colocada ao lado dos grandes atletas, dos grandes esportistas brasileiros. Ela ficou ali, ó, sentando no mesmo, coladinha no Pelé. Pelé, Rebeca, Ayrton Senna. Colou ali no Pelé.
Opa, Edson, cheguei. Agora eu faço parte do grande panteão, né, dos atletas do Brasil. Sim. É coladinho. E foi muito emocionante porque logo antes teve uma prova, né, que é a da trave também, Sim, que foi bem lembrado. muito, assim, deixou todo mundo muito apreensivo porque a Simone Biles não conseguiu e nem a Rebeca, né, que era o momento ali que todo mundo pensou, bom, na competição da trave, então a gente tem uma chance, tanto a Rebeca quanto a Simone Biles ficaram de fora, né, no pódio de medalhas, e aí logo depois no solo, né, individual, a Rebeca superou a Simone Biles. Gente, foi tão emocionante que eu lembro que a Simone Biles, todo mundo acompanhou, foi logo depois, e ela pisou, assim, cravou fora. Duas vezes ela pisou fora. Duas vezes, e aí todo mundo falou, meu Deus, é agora, É agora. A nossa chance é essa. E quando a Simone Biles sai e fica naquele momento ali fora esperando a nota, ela fala, eu acho que a Rebeca levou essa. Ela sacou. Ela sacou que ia ser por pouco, mas ela sacou. Porque a Rebeca competiu antes, né, fez a sua apresentação antes, e a Simone Biles sabia o que precisava. Fez uma belíssima apresentação, até com um grau de dificuldade um pouco maior, mas errou mais. E aí, na média, deu Rebeca Andrade. E o legal, porque na outra Olimpíada ela ganhou ouro sem a Simone Biles disputando, não é? E agora ela ganha ouro ultrapassando a Simone Biles e todo aquele discurso. Não, o Brasil está comemorando a prata, é uma prata que fica logo abaixo de um gênio que é a Simone Biles. Agora é um ouro que fica acima do gênio Simone Biles. É um feito. Então. É muito importante, muito né? Importante pro esporte. E o que ela fala depois, né, sobre o medo, sobre como ela saiu da trave, ela saiu segura porque não cometeu nenhum grande erro e tal. Ela é só a quarta melhor do mundo nessa parada aqui. Então, ela diz que ela sai muito equilibrada da carreira. Seria diferente se tivesse sido uma queda, uma coisa. Ela diz que isso muda totalmente a cabeça de uma atleta. E ela fala, né, a lei humaníssima, que ela, para mim, não é mais humana, é de outro patamar. Mas ela humaníssima fala, eu também tenho medo, eu morro de medo. Morro de medo. Porque é isso, né? A gente aprende, Gabi. Eu lembro assim, quando eu comecei no jornalismo, a entrar ao vivo, numa transmissão, no Jornal Nacional, eu era repórter. Então, se você pensasse muito, você não entrava. Né? Então, não tem como. Então, tem que, uma hora você tem que confiar e falar, agora eu vou. Puf! Vai dar um medo. E o dia que você não está com medo, o dia que você está relaxadão e falando assim, agora eu vou porque eu já sei fazer. Aí você erra, né? Então, um pouquinho de medo é necessário. É importante, é para chutar o pé na porta e vamos embora. Foi uma atitude muito bonita também, muito louvável da Simone Biles, né? Tem toda a questão da saúde mental também, que ela já levantou essa discussão. Mas nesse gesto, né, que ela fez e reverenciou junto com a outra atleta também, a Rebeca, depois ela disse, essa coisa... Depois foram entrevistá-la, né? E ela falou, gente, essa é a coisa certa a se fazer. E ela falou, she's a queen. Ela é uma rainha, a Rebeca Andrade. Aliás, é o título que a BBC, que é inglesa, usa para se referir a Rebeca aqui na capa do seu site. Ela é a rainha. Ela é a rainha. Que she's a queen. Ela entre aspas, é a frase da Simone Biles. Agora, ali, a gente está vendo na tela agora. Essa foto é perfeita, né? A simetria e tudo. Ela E eu diria que a foto do surf é belíssima, né? Aquela foto do Medina que parece que está voando. Mas lá, ele tinha acabado já a prova e não era uma prova final. Aqui é o pódio, né? Então aqui eu acho que, para nós, não sei se para a Olimpíada toda, mas para nós brasileiros, é a foto da Olimpíada, por enquanto. Você vê o resultado, o efeito de uma conquista dessa, né? Hoje, agora na hora do almoço, o ginásio onde a Rebeca treinava em Guarulhos, onde ela começou toda a sua trajetória, lotado de meninas, de meninos ali dos subúrbios, da periferia de Guarulhos, querendo se inscrever, querendo fazer também. Um efeito imediato. Você muda. Chico, e você me lembrou, você falou isso, me lembrou um vídeo, foram resgatar, né? Um vídeo da Daiane dos Santos, que é, gente, uma reverência aqui a Daiane, porque foi ela que abriu os caminhos para todas solo, elas, né? Exatamente, todas essas meninas que estão lá hoje. E aí tem um vídeo, Rodrigo, da Rebeca Andrade, super pequenininha, indo treinar lá em Guarulhos, com a Daiane dos Santos e outras ginastas também, mas principalmente a figura da Daiane ali, de inspiração, e ela estava toda feliz. Ela dizia que ela queria ser uma Daiane. Ela queria ser uma Daiane, e olha só onde ela chegou, né? Então, que maravilha. E a importância de ter exemplos, né? Então ela se mirou na Daiane, uma campeã negra,
mulher. Representatividade, né? Representatividade. Então, as mulheres poderem olhar e falar, opa, medalha de ouro é nossa, podemos ir para o esporte, podemos ganhar, podemos fazer o que a gente quiser, né? Então, eu acho que é aquela história, não precisa falar muito, né, Gabi? É o tipo da coisa que você fazendo, você já tá falando, né? Exato. Só até para citar aqui nosso colega, antes de começar o programa, eu comentei aqui com o Chico Rodrigues, falei, nossa, gostei muito do título da coluna do Sakamoto no UOL, porque ele diz, a Rebeca lembra que o Brasil vai ser ouro quando negras tiverem a chance dos brancos. Achei isso muito simbólico, muito importante. Isso, a mexida que isso é na sociedade é gigante. Né? Isso mexe, né? Mexe com o tecido social, dá uma chacoalhada incrível, maravilhosa. Quem é que vai disputar a Olimpíada? É o Brasil classe média? É claro que sempre houve gente que vem do povo, que disputava também, mas era mais difícil, né? Você tinha algumas modalidades em que as pessoas investiam, então a natação, o judô, o iatismo, né? O atletismo tinha uns lampejos, né? Joaquim Cruz, de vez em quando aparecia. João do Pulo. Mas agora eu acho que está algo mais estruturado na ginástica, no atletismo. Precisa dar continuidade, precisa ter bolsa atleta, precisa ter estrutura, precisa ter clubes, governo, tudo junto, gente, não é uma coisa só. Não, precisa ter Estado. Prefeitura. Essa turma aí que de manhã fica pedindo Estado mínimo e à tarde está aplaudindo Rebeca. Para aplaudir tem que pensar. Rebeca eu vou bater nessa tecla sim, viu? Porque tem gente reclamando, não precisa dizer que é negra. É sim, uma mulher negra, periférica, filha de uma empregada doméstica, foi criada sem o pai, sem a figura paterna, então filha de uma mãe solo, e que ia a pé 2 horas até o ginásio lá de Guarulhos. A Vila Tijuco. Então, viva uma reverência aqui à Vila Tijuco, ginásio onde Rebeca se formou. Precisa sim dizer que é negra, precisa ressaltar tudo isso. No que me leva direto ao post de hoje do William De Luca, nosso colega aqui do ICL1. Ele publica um Twitter ali com essa exaltação devida e legítima. Cara, eu nunca tinha visto, a internet é cheia disso, mas hoje me chamou mais atenção do que nunca. Os comentários racistas. Eu me arrependi até de ter ido para os comentários, sabe? É só porque ele alertou que estava cheio desse tipo de gente. Depois da conquista? Depois da conquista. E tudo começava por aí, começava leve. Não precisa ressaltar que é negra. Aí, 2 Twitters depois, já estava assim, puro suco do nazifascismo. Total. É isso. E a gente agora vai ter que fazer como é que chama lá o movimento que a Rebeca Andrade faz? Uma pirueta? Carpado lá, né? Carpado duplo, porque agora nós vamos sair da Rebeca Andrade, falando em preconceito. Gabi, posso ir ali pode. Deixa eu só dizer que a gente teve no atletismo, rapidamente, fazer um giro olímpico muito rápido. No atletismo, a gente teve Alisson dos Santos e Matheus Lima garantindo vaga na semi dos 400 metros com barreiras. Ele foi medalhista em Tóquio. Olha só, então prova que vai acontecer na quarta, pra gente pegar, quarta de tarde, 2h30. Também, tênis de mesa, a equipe masculina do Brasil também está nas quartas de final, hein, gente? Olha só, o Hugo Calderano, o Vitor Ishii e também o Guilherme Teodoro, eles bateram os portugueses por 3-1. Muito legal. Também tivemos no caiaque cross, infelizmente, a Ana Sátila, que encerrou a participação dela na Olimpíada, mas também fica aqui a nossa força para ela. Terminou em 8º lugar nessa prova. Natação foi eliminada, né? Então sai de Paris. Foi o pior desempenho, inclusive, da natação. Depois de 36 anos. Não tem nenhuma medalha. E o Brasil foi eliminado do vôlei agora há pouco, também foi uma disputa que a gente estava aqui na redação, né, com o coração na mão, mas eles perderam por 3-1 dos Estados Unidos. Masculino. O masculino, exatamente, o time do Bernardinho, né? E no surf ainda tá rolando, né? Na verdade, foram adiadas, né? Porque as condições do mar estão ali bastante instáveis. Então, o Medina tá na água, ele disputa a semifinal contra o Jack Robinson, que é um australiano, mas foi adiado até o momento por condições do mar. Então, a gente está acompanhando, se a gente tiver novidade, a gente traz aqui. Ele tá na água mesmo, olha só, a Ricardo Gouveia que está acompanhando neste momento, as condições do mar não estavam boas, mas vai rolar. Era para ter sido mais cedo, por causa das condições do mar, foi adiado e está rolando. O mar, quer dizer, você tem que lidar com isso em qualquer competição. Claro, sim. O mais grave é o triatlo, né? O pessoal caiu na água no Rio Sena, vários deles contaminados, né?
Teve gente com saudade do Tietê. Saudade do Tietê não chegaria tanto, Chico. Que situação, hein? Mas o Senna, olha, o Macron não quis pular no Senna, não, porque a prefeita de Paris fez um mergulho lá. O Macron falou, não vou Corajosa. Eu não caio nessa, não. Não caio nessa, Corajosa. Propaganda. Vamos dar uma olhada também, Rodrigo, desculpa até Não, vai, continua, que eu vou me posicionando aqui. Mas ia dizer justamente isso, né? A gente está trazendo aqui toda a nossa alegria, né? Com a medalha da Rebeca, principalmente. Mas a situação da Venezuela parece que a gente vai ter, né? Dando um giro aqui de informação para a América Latina. A gente está tendo um Guaidó 2.0, né? Que história que é essa? Isso, nós vamos chegar aí, aqui nessa abertura, porque o mundo viveu nesse fim de semana, de domingo para segunda, de ontem para hoje, um combo infernal. Enquanto rolam as Olimpíadas, na França, todo mundo de olho lá nas Olimpíadas, um combo, um inferno astral no centro do capitalismo. Né? O que aconteceu? Estava falando da extrema-direita, o Chico falou um festival de comentários racistas depois da conquista da Rebeca Andrade no Brasil, e o festival de racismo violento, sempre é violento o racismo, mas eu digo com violência física na Inglaterra. Vocês viram o que aconteceu? Nós estamos no 5º dia de ataques da extrema-direita. Começou com fake news, porque houve um crime contra 3 meninas, e aí a informação, são imigrantes que atacaram as meninas, então vamos para cima dos imigrantes. Olha, os extremistas, grupos neonazistas, cercaram um hotel, eu anotei aqui o nome da cidade, em Rotherham, no norte da Inglaterra, não é Londres, tá? É no norte. O norte que já foi industrializado e que hoje está desindustrializado. Então tem uma classe trabalhadora desesperada e achando que a culpa é do imigrante. A culpa é do imigrante. Cercaram em Rotherham um hotel que servia de abrigo para imigrantes e botaram fogo, queriam queimar as famílias que estavam ali abrigadas. A polícia interveio e por pouco conseguiu evitar a tragédia, afastando os manifestantes. Mas além do incêndio, Gabi e Chico, houve cerco a grupos que estavam andando pela rua. Negros, muçulmanos, latinos, qualquer um que não tivesse a aparência de branco inglês era cercado e agredido. Comércio, foram para cima de comércios, de armazéns, de lojas, de árabes, de africanos. Né? Quebraram tudo. E houve uma cena, essa cena é chocante, mas houve cenas chocantes também. Picharam as casas de famílias de imigrantes em várias cidades do norte da Inglaterra. Nós temos aqui a fotografia, olha a confusão aqui no meio da rua. Olha isso aqui, ó. Send them back. Está escrito assim de uma maneira meio atrapalhada, mas mande-os de volta. Mande-os. O que é mande-os? Eles, os imigrantes. Send them back. Aí está aqui embaixo, white alguma coisa. Os white powers da Inglaterra. Isso aqui lembra o nazismo, que pichava as casas dos judeus nos anos 30 lá na Alemanha. Então, é uma ação de extrema-direita na Inglaterra. Houve reação, a turma de imigrantes, uma parte, se armou e foi para a rua para enfrentar os grupos neonazistas. Então, um clima muito, muito pesado na Inglaterra. Isso, do meu ponto de vista, é um sintoma. Isso é um sintoma da grave crise, que é econômica, principalmente, e que vem de 2008. O mundo capitalista, os países centrais do capitalismo, não saíram ainda da crise de 2008. Vamos relembrar? Quebra de banco, as hipotecas estouram nos Estados Unidos, depois há um contágio na Europa, na Espanha, na Itália, na Grécia, quebram os países, gera desemprego, gera desalento, e ali, em 2008, encerra-se o período do auge, o período dourado do neoliberalismo. Então, de 79, mais ou menos, até 2008, foi o período de domínio completo do neoliberalismo, com a Margaret Thatcher, com o Reagan, Estados Unidos, privatiza tudo, vende tudo, tira direitos. Aí, em 2008, estoura a bolha e nós não saímos da crise de 2008. Depois de 2008, vem todo esse discurso contra os imigrantes. A culpa é dos imigrantes se não tem emprego. A culpa é dos chineses. Nos Estados Unidos, tem também um preconceito contra asiáticos. Aqui estamos falando da Inglaterra. Aqui é mais contra árabes, contra latinos e contra imigrantes que vêm da África de uma maneira geral. Nós tivemos, depois da crise de 2008, o Brexit. A Inglaterra decide sair da Europa com esse mesmo discurso. A Europa não serve, tem muita mistura na Europa. Vamos sair. E não resolveu, piorou a crise. A Inglaterra ficou
menos importante economicamente saindo da Europa. Então, Brexit, Trump nos Estados Unidos, né? Netanyahu em Israel. Nós temos Bolsonaro aqui na periferia do capitalismo, mas também é um sintoma desse avanço da extrema-direita. Aí você tem na Itália governo de extrema-direita, na Alemanha a extrema-direita avançando, na Áustria. Tudo isso é sintoma, no meu entendimento, da crise econômica. E aí quando tem crise econômica, lá nos anos 20 e 30, lembra? O mundo teve a crise de 29. Logo depois se instala o nazismo. A culpa é de quem? A culpa é do judeu, lá, né? Agora a culpa é de quem? A culpa é do árabe, é do imigrante, é do mexicano, é do latino nos Estados Unidos. Né? Então, é uma situação que é simbólica dessa crise do mundo capitalista central, Europa e Estados Unidos. E para completar o combo, nessa segunda-feira, Gabi, eu falei que era um combo, né? Então manifestação de extrema-direita na Inglaterra, os Estados Unidos em crise, né? Com um presidente que não consegue se candidatar, um ex-presidente condenado se candidatando. O Japão entrou em parafuso na economia. A bolsa acordou assim, né? O mundo acordou assim, Gabi. A gente, né? Porque como o Japão começa antes do dia, a bolsa do Japão caiu forte, teve circuit breaker, que é quando eles param as negociações, e já tinha acontecido na sexta. Então, somando sexta e hoje, caiu mais de 10%, 12% a bolsa do Japão. Tem várias explicações. O economista Paulo Gala fez uma postagem para quem quiser mais explicações. Ele já esteve com a gente aqui várias vezes, ele fala Bolsa de Tóquio derrete e arrasta os mercados. Ele dá várias explicações. Primeiro, o medo com o que pode acontecer nos Estados Unidos, né? A economia dos Estados Unidos pode entrar em recessão, essa seria uma primeira explicação. E aí tocou o terror no Japão. Mas por que no Japão? Aí se somou a isso, o preço das companhias de tecnologia despencou, porque o resultado delas não vem bem, faltam chips, né? Esse é o segundo motivo. Então, primeiro, medo do que vai acontecer nos Estados Unidos. Segundo, tecnologia, as empresas de tecnologia despencando no mercado. E o terceiro, aí tem a ver só com o Japão mesmo, o iene. Muita gente toma empréstimo na moeda japonesa porque os juros no Japão eram baixos. Muita gente, muitos bancos tomaram empréstimo. E aí os juros subiram. Quem estava endividado em iene se ferrou, literalmente. Então, é uma crise grave, o Japão em parafuso, o medo de que a crise se propague para outras partes do planeta. Bom, gente, então é Inglaterra com briga de rua, grupo neonazista, Japão derretendo a bolsa e o Irã. Há informações de que a qualquer momento o Irã pode retaliar e atacar Israel, transformando a guerra no Oriente Médio num conflito total, envolvendo várias forças no Oriente Médio. Ataque do Irã a Israel é iminente, segundo os Estados Unidos. O próprio ex-presidente Trump, claro, que está jogando ainda na confusão, deu uma entrevista dizendo que está esperando para qualquer momento o ataque. Então, vocês imaginam o combo. O Japão despencou. Inglaterra, Itália, os países europeus com gente na rua, extrema-direita na rua. Irã atacando. Você pode ter, ao mesmo tempo, uma crise total no Oriente Médio, que é o grande produtor de petróleo do mundo, e outra crise política na Venezuela, que tem reservas de petróleo que hoje os Estados Unidos dependem dela. Então, tudo ao mesmo tempo agora, Oriente Médio, Venezuela. A Venezuela, que nós vamos falar bastante a partir de agora, a Venezuela que, estranhamente, no dia de hoje, teve um dia calmo nas ruas, um dia calmo nas ruas. Não houve grandes manifestações. No fim de semana, Chico, você me chamava a atenção, né? As manifestações maiores foram dos chavistas. Os chavistas, e isso não sou eu que estou falando, os jornalistas brasileiros que estão lá, ó, Ian Boechat, não é jornalista ligado à esquerda, trabalha inclusive como freelancer para a TV Bandeirantes. Roda o mundo todo. Roda o mundo. Bom jornalista. Ótimo jornalista. Nessa área de conflito, ele está sempre lá. Está sempre lá. Sempre perto. E que ele falou, ó, Caracas acordou hoje como se nada tivesse acontecido nessa semana. Nas ruas centrais, gente indo e vindo, fazendo compras, trabalhando, ambulantes vendem cachapas, que é a comida típica lá em Caracas, guardadores querem $2 por uma vaga, vida estranhamente normal, disse o Ian Boechat, que também testemunhou que no fim de semana, manifestação chavista foi muito mais popular, levou muito mais gente para a rua do que a manifestação da oposição. Só que eu disse, calma nas ruas. Só que na política, gente, hoje a oposição dobrou a aposta. O candidato Edmundo Gonçalves, apoiado pela Maria Corina Machado, de direita, oficialmente se declarou presidente empossado e fez um apelo para os militares. Nós temos a carta aqui do Edmundo
Gonçalves e da Maria Corina Machado. Olha aqui, assinada pelos dois. O Edmundo Gonçalves, olha como é que ele assina a carta, Chico. Presidente eleito. Presidente eleito da Venezuela. E a Maria Corina, líder das Forças Democráticas da Venezuela. Fazemos um chamado de consciência aos militares e policiais para que se coloquem ao lado do povo e de suas próprias famílias. Estão pedindo para os policiais não obedecerem. Mas aí é o temor deles, porque estão completamente com o Maduro, né? As forças militares. Uma coisa que o Maduro fez nos últimos anos foi construir essa aliança com o Exército, com benesses, beneficiando o Exército. Isso aí é total ilusão, não vão ter nenhum guarda na esquina a favor da oposição. E o curioso, eles dizem, ó, o novo governo da República, eleito democraticamente pelo povo venezuelano, oferece garantias a quem cumpra seu dever constitucional. E destacamos que não haverá impunidade. Esse é um compromisso que assumimos. Ganhamos essa eleição sem discussão. Encerra com essa frase, assina, caraca, 5 de agosto, saiu agora há pouquinho. Uma hora e meia antes da gente entrar aqui no ar, essa carta foi divulgada. O Edmundo Gonçalves oficialmente se apresenta como o novo Guaidó, não é isso, Gabi? Acho que daí para frente a gente pode seguir agora com esse tema da Venezuela. E aproveitando que estamos falando em América Latina, e vamos falar muito mais em América Latina, temos convidados aqui importantes, temos uma pessoa que participou de uma pesquisa fazendo um levantamento eleitoral lá da Venezuela, mas falando em América Latina, gente, dia 13 de agosto, próxima terça-feira, fica o convite, 8 horas da noite, para que você assista ao documentário do ICL. Vai para Cuba, Eduardo, né? Mandaram, a gente já foi mandado para Cuba várias vezes, já fui para Cuba 2 vezes, agora foi o Eduardo. Eu queria ser mandada para Cuba agora, hein? Você ainda não foi mandada para Cuba? Ainda não foi mandada para Cuba. Mas então, você que está nos assistindo e que assim como a Gabi gostaria de ir para Cuba, assiste o documentário que você vai ter o gostinho de estar em Cuba, né? Porque a câmera vai levar você a passear ali por Cuba com a leitura do Eduardo Moreira, entrevistas, ele entrevista o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, está aqui, o Frei Beto, que é um brasileiro com uma super ligação com Cuba, a Leida Guevara, filha de Che Guevara, do revolucionário, que ajudou Fidel Castro na Revolução de 1959. Vai para Cuba, Eduardo, fica o convite para que você assista, garanta sua vaga no icln2.com.br, dia 13 de agosto, aqui, ao vivo, online, ao vivo, no ICL. Fica o convite para você, para todos nós, Gabi. Muito bem, Boa. bem lembrado, Rodrigo, você está falando aqui dos nossos convidados, foi uma boa lembrança, viu, para a gente deixar aqui a nossa audiência curiosa para essa conversa que a gente vai ter com o Fernando Neisser, que é advogado e integra esse projeto que o Rodrigo estava explicando, que é de um acompanhamento nas eleições na Venezuela. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho a respeito de todo esse processo. A gente falou agora há pouco, né, que está num processo aí de Guaidó 2.0. Também o Nuno Nunes, que é membro do Observatório Indigenista e doutor em Planejamento Territorial a respeito desses ataques contra os Guarani Kaiowá. Super importante esse tema também, né, para a gente tratar. Aqui no ICL a gente vai falar sobre isso seriamente. Inclusive, aqui estava vendo uns comentários no chat, viu, Rodrigo? Além de dar um salve para Guarulhos, vou dar também um salve, né, para a galera do Flamengo, que sempre fala, a Rebeca treinou com o Flamengo e tal. Então, um salve para a galera aqui. As meninas estavam lá também assistindo, as meninas do centro de treinamento do Flamengo fizeram uma festa danada. Tem 2 clubes muito importantes agora, que é o Pinheiros e o Flamengo. Né? Mas aí a gente está falando depois, aí já são atletas... De excelência. Já em um bom andamento. Quando eu falo daquela necessidade do dinheiro público, da força do lado social pesado, e eu acho que a gente tem que cobrar isso cada vez mais, é na hora da formação, na hora que decide não só o destino de um atleta, mas o destino de um ser humano. Uma vida. Uma vida. Essa é a hora de chegar. É isso mesmo. Muito bem, muito bem. Aqui feito o nosso... a nossa ponderação também. Vamos voltar a falar de Venezuela, né, Rodrigo? Voltar a discutir. O tema é muito importante, continua num processo de muita tensão. O candidato da oposição se autoproclamou presidente, como estava explicando o Rodrigo, né? Se proclamou, eleito, né? Presidente eleito da Venezuela. Proclamação que foi feita hoje. Está difícil, hein? O trava-língua da proclamação.
proclamação foi feita via um comunicado que foi assinado por ele e também pela Maria Corina, que é a líder da oposição, né? Então, quando a gente fala dele, estamos automaticamente falando da Corina também. O Edmundo Gonzalez, junto com ela, fizeram um comunicado. Até tá aqui a aspa para você, aí na tela eu vou ler esse trecho do comunicado. Nós vencemos essa eleição sem qualquer discussão. Foi uma avalanche eleitoral cheia de energia e com uma organização cidadã admirável, pacífica, democrática e com resultados irreversíveis. Agora cabe a todos nós fazermos respeitar a voz do povo. Procede-se de imediato a proclamação de Edmundo Gonzalez Urrutia como presidente eleito da República. E aí o Gonzalez também publicou na íntegra, né, nas redes sociais dele, esse comunicado todo, falando diretamente aos venezuelanos, né, aos cidadãos. É interessante isso que você falou, né, Chico, porque ele fala: venezuelanos, cidadãos militares e policiais, a nossa mensagem nessa hora decisiva. Porque o nó tá aí, quero ver ele enfrentar essa guarda toda e assumir. Sabe, o nó tá aí. Completamente diferente do Brasil, o Maduro tem apoio a esquerda lá tem apoio total das Forças Armadas. O exército é 100% Maduro. Por isso que ele faz esse apelo. Estão tentando rachar, né? O exército e a polícia. Mas olha, eu lembro aqui mais uma vez, uma entrevista da Dilma para o Breno Altman. Uhum. O Breno começa a ressaltar muito a organização popular a partir do Chávez, depois com o Maduro. Aí a Dilma, sabiamente, fala: tudo bem, existe isso aí, mas chama atenção para a aliança do Maduro com o Exército. Justamente. Em outras palavras, ela até queria dizer assim: olha, por que eu caio aqui e a esquerda não cai lá? Porque lá eles têm o Exército. Tem os milicos com ele. É isso. O Chávez fez uma reforma no Exército, nas Forças Armadas da Venezuela quando assume, até porque ele era de origem militar, tenente-coronel do Exército, e ele promove expurgos, né, de generais ou de oficiais que não estavam do lado da chamada Revolução Bolivariana, né? Então mantém um Exército, umas Forças Armadas muito coesionadas com o projeto bolivariano e também com cargos, com funções, com poder. Usando o português, claro. Lá eles têm o poder. O Chávez era militar, e eu já falei aqui, 2 dos principais assessores aí do Maduro são militares, Diosdado Cabello e o Padrino, que é o chefe das Forças Armadas, que está sempre do lado do Maduro. Maduro falando, esses 2 estão sempre do lado. Então, é uma aliança civil-militar. Ali é claro, a Revolução Bolivariana não existe sem essa aliança, né, Gabi? É isso. Inclusive, a gente estava falando aqui do Guaidó, né? Isso aconteceu em 2019, só para a gente trazer, mas é a história da Venezuela, né, Rodrigo, Chico? É um negócio muito complexo mesmo, porque mais uma vez uma pessoa vem e se autoproclama presidente. Se autoproclama. Não é que ele está dizendo assim, não, há suspeitas na eleição. Não, eu sou o presidente. Estava, né, até então, mas aí de repente você diz, não, agora, a partir de agora... Estou proclamado. Mas se a corte falou, a corte norte-americana, a corte da Casa Branca falou, ele acreditou, ele pulou para dentro. Assim como foi com o Guaidó também, né? O Tribunal Superior Eleitoral da Casa Branca disse que o Edmundo Gonzalez está empossado como presidente da Venezuela, né? O Guaidó se empossou, ameaçou invadir a Venezuela, colocou gente na fronteira, levou parte das reservas da Venezuela embora, né? Tomou conta disso. O Guaidó ficou de 2019 a 2022 como proclamado presidente. Foi muito engraçado porque o Zé de Abreu... Foi um mandato, imaginário, mas foi. Um mandato imaginário. O Zé de Abreu, ator brasileiro, né, que tem posições assim mais próximas ao PT, à esquerda, ele também se autoproclamou. Ele falou, já que o Guaidó se proclamou lá na Venezuela, eu me autoproclamo presidente do Brasil. E ele chegou no Rio de Janeiro e foi recebido. É claro, uma sátira para mostrar o ridículo em que estava o Guaidó, mas um ridículo perigoso, Gabi. E agora, de novo, eles vão para o mesmo caminho. A minha pergunta é, os Estados Unidos vão apostar nisso, numa crise ao mesmo tempo, no Irã e na Venezuela? 2 das principais fontes de petróleo do planeta? É muito conflito para encarar dentro de uma campanha eleitoral, né? Isso é o que vai acalmar um pouco a história, eu acho. Pode ser. Eles têm funções demais no momento, então a Venezuela... E talvez pensem também no petróleo da Venezuela. É claro, então porque ao mesmo tempo o Irã pode atacar Israel vai reagir, vai virar uma guerra regional. Será? Tomara que não, mas
Pode vir, fortemente há essa possibilidade. E aí a Venezuela também numa espécie de guerra civil, com 2 presidentes. Isso é dualidade de poder, é clássico, né? Quando fizeram a Revolução Russa, o Lenin fez isso. Dualidade de poder, você vai esvaziando o outro poder para criar o seu poder. Mas aqui me parece, pelas imagens que eu vi do fim de semana, que o Edmundo Gonçalves pode ter tido votos e tal, daqui a pouco vamos debater com um especialista nisso, mas povo na rua ele não tem por enquanto para derrubar o Maduro. Agora, tem uma observação importante. A porrada está comendo também. A repressão do Maduro, ela tira a gente da rua, né? Bom, sem dúvida. Tem que deixar isso patente também. Né? É verdade, é verdade. Tanto que a Maria Corina, que é uma golpista, uma extremista de direita, foi participar da manifestação no sábado, ela chegou escondida. Ela chegou com um capuz, só tirou o capuz quando estava subindo já no caminhão para discursar naquilo que eles consideraram a festa da vitória da oposição e agora se autoproclamaram governo eleito, Gabi. O Rogério Jordão estava escrevendo aqui, Rogério da nossa equipe, né, nosso editor, que, segundo uma reportagem da Folha, né, fontes da oposição na Venezuela dizem que o mais importante é o termo eleito nessa proclamação, porque o González, olha só, ele não teria a pretensão de começar a exercer as funções presidenciais como fez o Guaidó, né, no passado, mas de iniciar uma transição de poder no país. Só que iniciar uma transição de poder no país é a função de um presidente que está ali nesse processo, né? Aqui, como quando o presidente Lula venceu democraticamente, foi eleito pelas urnas, ele teve um período de transição ali. Para quem se lembra disso, ele ficou alguns meses ali, trouxe algumas pessoas para a equipe para começar a elaborar um governo novo. Instalou um gabinete provisório no Banco do Brasil, lá em Brasília. Eu estive lá, fizeram salas e mais salas, uma estrutura oficial. Onde será que o Guaidó 2.0 vai instalar o governo provisório? E com esse clima todo, né, assim, que ainda é de muita divisão, é muito complexo. Essas são imagens do sábado, Gabi, que a gente vê ali na tela. Maria Corina Machado. Que foi que você citou, né? Sim. Quando ela subiu de capuz, subiu e aí começou a falar. E aí faz um discurso. Assim, não é que tenha pouca gente, tem gente. Você está vendo, as imagens mostram. Mas não é aquela multidão do tipo, vamos derrubar o governo. Não é um movimento assim absurdo que consiga assim, derrubar o Maduro. Vamos aguardar. Não sei se eles apostam num desgaste de longo prazo, porque de curto prazo vai ser difícil conseguir tirar o Maduro com esse quadro que nós estamos vendo nas ruas. Vamos aprofundar mais ainda nessa discussão, porque tem um projeto liderado por pesquisadores de universidades, como a Universidade de Pernambuco, a Federal, também a Universidade de Michigan, de que é o projeto Alta Vista, uma iniciativa independente para fazer uma estimativa do resultado das eleições na Venezuela, né? E aí ele conta com colaboradores na Venezuela que não podem ser identificados. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ter um convidado aqui que é integrante desse projeto e ele teve acesso, né? Esses colaboradores, eles tiveram acesso a 997 atas eleitorais, ou seja, 3% do total, que é uma amostra aí, um resultado muito, mas muito distante do que foi divulgado pelo Comitê Eleitoral. E aí a gente vai ver os dois resultados para conversar com o nosso convidado, que é o Fernando Neisser. Olha só, vamos colocar aqui na tela o primeiro gráfico mostrando, então, as eleições na Venezuela, de acordo com esse projeto Alta Vista. Agora sim, a gente vê Nicolás Maduro com 31%, Rodrigo Chico e o Edmundo González, da oposição, com 61%, isso com um número de atas analisadas, 997, que representa 3% do total. Uma amostragem. É uma amostragem. Depois a gente vai querer que o nosso convidado explique como é que essas atas foram obtidas, né? Eu gostaria de entender depois. Vamos já chamar ele aqui, depois a gente vai mostrar o comitê eleitoral, quais foram os resultados. Porque é muito diferente. É muito diferente do resultado do comitê do CNE. Vamos ver então com o resultado Acho que era bom mostrar, né? Ó, ele está entrando aí no ar, mas mostrar o resultado, né, Gabi? Vamos sim. Vou dar boa noite, Neisser, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. O Fernando Neisser é advogado, como eu já disse aqui, também integra esse projeto Alta Vista de acompanhamento das eleições na Venezuela. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Neisser, aqui para a gente então fazer essa comparação, vamos dar uma olhadinha agora nesse resultado divulgado pelo Comitê Eleitoral. Olha só, agora a gente vai colocar aí na tela o Nicolás Maduro, então com 51,95%
dos votos e o Edmundo Gonzalez com 43,18. E essa aqui, né, segundo o que diz o Comitê Nacional Eleitoral da Venezuela, é 96,87%. Esse é um resultado a partir de 96,87% da apuração concluída e com participação de 59,97% do eleitorado. Bom, então vamos começar, Rodrigo, perguntando justamente como é que essa diferença é tão gritante. Depois a gente pode avançar para perguntar como é que se conseguiu chegar até essas atas e tudo mais. Eu acho que a nossa audiência agora, olhando essa diferença, que é completamente diferente, para a gente tentar entender como é que chegamos a isso, doutor. Vamos lá, Gabi. O número é até um pouco maior, é 66,12 a 31,39 do Projeto Alta Vista. O Projeto Alta Vista é um projeto absolutamente independente, não tem nenhuma relação nem com o governo, nem com nenhum dos grupos de oposição. Houve um projeto científico, acadêmico, feito por professores, um deles, o líder do projeto, o professor Walter Mebane. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em uso da estatística e da matemática para controle da integridade eleitoral, para a detecção de fraudes eleitorais. Foi o professor Mebane, inclusive que anos atrás, em 2019, validou o resultado da eleição do Evo Morales, e desdisse, enfim, foi contra aquilo que a OEA tinha dito, que teria havido fraude naquela eleição. Esse grupo de pesquisadores, eles fizeram uma pré-seleção de urnas que seriam avaliadas. Eles analisaram os 30 mil urnas, que são divididas em 15 mil locais de votação na Venezuela, e perceberam que, ao longo de cada eleição, há uma divisão mais ou menos fixa entre governo e oposição nos locais de votação, como aqui no Brasil. Há locais que votam tradicionalmente mais à direita, há locais que votam à esquerda. Dividiu-se, então, todos esses locais em 7 grupos, desde o mais oposição ao mais governo. E fez-se a amostragem dentro de cada um desses grupos, respeitando o tamanho desses grupos. Foram sorteadas as urnas que seriam avaliadas dentro de cada grupo. Esse sorteio aconteceu antes da eleição. As urnas escolhidas foram registradas num site de registro, de pré-registro de pesquisas científicas, que comprova que não houve depois uma escolha de quais urnas avaliar, se foi bom ou ruim para algum dos lados. Quer dizer, a gente já sabia de antemão que seriam as urnas exatamente aquelas que se iria atrás dos boletins de urna, né, das actas eleitorais para levantar. E isso dá uma segurança estatística muito grande. Né, não é que simplesmente pegou-se quaisquer 997 dessas urnas para que se chegasse a esse resultado. O objetivo era chegar em 1.500, mas com aproximadamente 300 já se teria um número estatisticamente preciso para mostrar. Imaginava-se que haveria dificuldade para chegar em todas as 1.500, chegamos em quase 1.000, praticamente 1.000, um número bem mais alto do que o necessário para a metodologia do projeto. O projeto ele tem uma metodologia que está publicada num artigo científico pelo professor Mebane, o professor, outro de Michigan, que é brasileiro, o professor Rafael Nishimura, e o professor Dalson Figueiredo, aqui da Federal de Pernambuco. Há um professor que é um cientista político da Venezuela, mora lá e publicou o artigo sob pseudônimo. Agora, professor Fernando Neisser, doutor Fernando Neisser, o senhor explicou aqui para a gente, inclusive corrigiu o número, né, que é de 66 a 31, né, pela estatística organizada por esse projeto Alta Vista. Chamam a atenção alguns pontos. Primeiro, com esse 31%, o Maduro teria obtido um resultado completamente fora do padrão do que o chavismo obtém ao longo de 2 ou 3 décadas na Venezuela. Está completamente fora do padrão que vem ao longo dos últimos anos. É isso mesmo? Quer dizer, esses números são verossímeis, porque muita gente olha para isso e fala, pô, mas ele teve menos votos do que o número de filiados do PSUV, que é uma máquina partidária incrível. É isso mesmo? A gente pode confiar nesses números? Quem é que obteve essas atas para fazer os cálculos, doutor? É isso mesmo, Rodrigo. Veja, não nos cabe julgar como é que está a evolução do apoio político de um grupo ou de outro. Isso está fora completamente do escopo do projeto. O projeto ele é muito sólido metodologicamente. E nós tínhamos um problema de antemão. Como nós não podemos identificar as pessoas que estão na Venezuela e colaboraram com o projeto por uma questão de segurança, a credibilidade do que a gente está dizendo não viria das pessoas. Quer dizer, não é porque alguém está falando que aquilo precisa ser acreditado e aquilo tem credibilidade. A credibilidade só pode vir
de um método aberto, transparente, publicado. Qualquer pessoa pode verificar o método, refazer as contas, ver se a fórmula aplicada faz sentido estatisticamente. E dos dados, as fotografias de todos esses boletins que têm a chave criptográfica do próprio CNE, do próprio Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, comprovam que essas são as atas eleitorais daquelas específicas urnas. A nossa plataforma, ela traz o cálculo, ela traz o artigo científico, traz esse pré-registro para mostrar que não houve uma mudança póstuma de quais urnas avaliar, e traz uma a uma todas essas atas. Quer dizer, qualquer pessoa, a credibilidade vem dos dados, ela não vem de quem está dizendo ou de um poder de autoridade de quem fala. Chico. Doutor, corrigindo. Eu gostaria de falar um pouco sobre a eleição que o Alta Vista ele acaba discordando da OEA. Essa eleição foi que ano? Não foi o Alta Vista, Chico, na verdade. Tá. O professor que hoje lidera o projeto, o professor Walter Mebane, que é um professor da Universidade de Michigan, ele fez uma análise, ele é uma das pessoas mais conhecidas do mundo desse ponto. Ele já fez análises com dados da Rússia, ele já fez análise com dados de uma série de países, inclusive em países que não há supostamente déficits democráticos, inclusive para testar essas fórmulas e ver se elas batem, inclusive em países tidos como transparentes. Então, ele tem um banco de dados mundial muito grande de eleições e como essas fórmulas matemáticas conseguem antever ou conseguem projetar esses resultados. Em 2019, há um tweet de agradecimento público do Evo Morales ao professor Mebane, reconhecendo a sua vitória e dizendo que a OEA estava errada. Eu mencionei isso porque o tema é muito passional, acaba havendo uma discussão de esquerda e direita que não é o interesse do projeto, o projeto não está preocupado ou vinculado a esse debate, mas para que não se desqualifique também pelas pessoas participantes do projeto como se tivessem alguma ligação com algum dos grupos políticos. Eu até pergunto, professor, aproveitando para emendar, se é por esse motivo que os colaboradores não podem ser identificados, né, que é um dos critérios utilizados na pesquisa. Os colaboradores não podem ser identificados porque participar de uma apuração paralela na Venezuela é um crime. Então, essas pessoas que estão colaborando no nosso sentido com a democracia, aos olhos da legislação local, poderiam ter problemas sérios. Então, por segurança delas, essas pessoas que se credenciaram como fiscais, entraram nos locais de votação, tiveram acesso às atas eleitorais, tiraram as fotos e encaminharam para a sistematização do processo, do projeto, elas não podem ser expostas para a gente manter a segurança delas na Venezuela. Professor, e só também para a gente ter a transparência de tudo. Então, para o nosso público entender, vocês registraram, como tem aqui no Brasil, o pessoal vota, acaba às 5 horas da tarde, fica aquele boletinzinho na porta de cada local de votação, né? Então, a ideia era recolher até mais de 1.500 atas que formariam uma espécie de uma amostra e com essa amostra extrapolar o resultado, né? Então, as pessoas foram lá, fotografaram, mandaram para alguém fazer essas contas. Onde foi feito isso? É no Brasil? Isso foi feito, isso hoje é feito no computador, né? Mas foi feito numa plataforma, num dashboard, que é uma plataforma que vai se atualizando, a fórmula já estava lançada nela, a cada BU que chegava, ela atualizava. Então, desde a madrugada de domingo para segunda, o projeto se tornou público e começou a atualizar os seus números. No início, com menos BUs, a margem de erro era maior, uma questão estatística bastante simples. Hoje, essa margem de erro está da ordem de 0,5% na votação de cada candidato. Chegamos num número que não vai crescer mais, a gente já entendeu que 997 é o número de atas que nós vamos ter. E acho que um detalhe interessante, né, quando a gente fala, às vezes as pessoas falam, mas pesquisa de opinião falha, isso é uma pesquisa de opinião. E não é. Por que isso não é uma pesquisa de opinião? A pesquisa de opinião ela tem algumas possibilidades de erro, que são normais de qualquer pesquisa. A pessoa fala que vai votar no candidato A ou na candidata A, e ela não vota, ela não vai votar, ela não é eleitora registrada, ela viaja no dia, ela muda de ideia. Aqui nós não estamos fazendo pesquisa, ninguém perguntou a opinião de ninguém, a gente está olhando como as pessoas efetivamente votaram. Isso dá um salto
na capacidade de previsão muito grande do ponto de vista metodológico. E esse projeto existe há quantos anos e como é que ele é financiado, doutor Fernando Neisser? Esse projeto ele foi organizado, já existem iniciativas que fazem verificação de eleições há muitos anos, lideradas por uma série de professores. Especificamente, o projeto Alta Vista foi formado para avaliar as eleições da Venezuela. Esse projeto recebe financiamento de uma fundação privada familiar sueca, que defende a democracia e que não quer se expor, não tem recursos de nenhum dos países envolvidos no conflito, nem favoráveis nem contrários ao governo da Venezuela ou à oposição da Venezuela. É uma fundação sueca, então, sueca. É uma fundação sueca. Ok. Chico. Professor, o trabalho do Alta Vista bate, de certa maneira, com os relatórios do Instituto Carter. O Instituto Carter utilizou algo do Alta Vista, porque eu li em alguma nota, que eu não recordo agora a fonte, que a Fundação Carter teria utilizado parte do trabalho do Alta Vista. Utilizou. Vários veículos de imprensa e várias entidades, como a Fundação Carter, também levaram em conta aquele estudo feito, o nosso estudo feito pelo projeto Alta Vista. Vejam que a oposição, ela tem dado um número, o dela é formado a partir da efetiva apuração de X% dos boletins de urna que eles obtiveram. Então não tem a mesma lógica de metodologia, apesar deles terem, claro, um número muito maior, porque eles eram um partido que estava disputando, eles tinham uma quantidade de fiscais muito maior para conseguir obter essas fotografias. Tanto os números levantados pelo projeto Alta Vista, como outros números, acabaram embasando decisões e relatórios como o do Centro Carter. Maravilha. Posso aproveitar, o doutor Fernando Neisser é advogado, saindo agora da pesquisa em si, né? A gente olhando para o cenário na Venezuela, a gente falava um pouco disso agora há pouco. Fim de semana, manifestações de rua da oposição e manifestações de rua do chavismo. Hoje, agora, você deve ter visto, poucas horas atrás, uma carta aberta escrita pelo Edmundo Gonçalves e pela Maria Corina Machado, em que o Edmundo Gonçalves se autoproclama presidente eleito da Venezuela. Como é que o senhor analisa essa situação? A Venezuela agora tem um presidente reeleito, reconhecido pelo CNE, e um presidente autoproclamado como presidente eleito. Para onde caminha a Venezuela com este cenário? Não é algo grave a oposição insistir nessa autoproclamação? Como é que o senhor vê? Esse cenário já foi tentado com o Guaidó e terminou da maneira como a gente viu, né? E isso vai dar certo? Isso pode levar a que tipo de cenário político na Venezuela? Eu não tenho como avaliar e nem julgar o cenário político, nem as manifestações do Maduro, nem as manifestações do Edmundo Gonçalves. Me parece, e o nosso pleito e o pleito, acho que da maior parte dos países que tem levado a sério uma postura diplomática democrática, é cobrar que sejam apresentados os chamados dados desagregados e os originais das atas eleitorais. Apenas isso. Quando você desagrega os dados e você mostra quantos votos houve em cada local de votação, quantos votos houve em cada urna, e você demonstra isso, porque essas atas eleitorais elas têm um QR Code e elas têm uma chave criptográfica. É possível validar e saber se são verdadeiros ou não. Podem, em tese, ser fraudados? Podem, claro que podem. Quem faz a chave criptográfica, em tese, pode fazer outra chave criptográfica num documento. Mas você não constrói números sem deixar rastros. Quando você faz uma conta de chegada, quer dizer, quando você tentaria, né, construir os números de votos em determinadas urnas para que chegasse a um número que você espera obter como votação final das candidaturas, isso não passa por uma série de testes matemáticos. Quer dizer, há hoje mecanismos simples de serem aplicados, já pré-programados em linguagem R, que é uma linguagem científica de computador, para poder lançar esses dados, se e quando forem apresentados, para verificar de fato, essas são as atas eleitorais, elas não foram alteradas e agora vamos fazer a somatória. Aquilo que o TSE no Brasil faz e incentiva que todos façam, que é pegar os BUs, né, aqui os nossos boletins de urna, faça a sua somatória, eles divulgam, né, aqui o TSE veicula um aplicativo para facilitar que as pessoas façam isso. Esses dados, eles são divulgados imediatamente na internet, nós temos acesso a todos os BUs. É isso que se quer e é isso que a legislação venezuelana prevê. Nós não estamos aqui afirmando que o resultado da eleição foi outro, não é isso que nos cabe.
nós não estamos afirmando quem deve ser declarado vencedor ou quem deve se declarar vencedor. Nós estamos aqui com olhos num tema internacional importante, que é a integridade eleitoral, pedindo as atas precisam ser divulgadas até para que o mundo entenda o que aconteceu e o que quer que tenha acontecido, que se resolva de uma forma pacífica. Isso. Gabi. Eu queria trazer também, a gente tem novidades a respeito disso, o tempo inteiro a comunidade internacional aos poucos vem se posicionando, né? Hoje a gente já falou bastante a respeito dos protestos que estão acontecendo nesse final de semana, né, Rodrigo? A gente trouxe as imagens, mas tem também uma pressão internacional muito grande. A União Europeia, por exemplo, se posicionou, divulgou um comunicado, não reconheceu a eleição. Eu vou abrir aspas aqui para o comunicado da União Europeia, que diz o seguinte: qualquer tentativa de atrasar a publicação completa dos registros oficiais de votação vai apenas aumentar dúvidas sobre a credibilidade sobre os resultados oficiais publicados. A União Europeia pede que as autoridades venezuelanas encerrem as detenções arbitrárias, repressão e retórica violenta contra membros da oposição e sociedade civil e a soltura de todos os prisioneiros políticos. Vou aproveitar aqui também trazer o posicionamento, né, uma carta, na verdade, de 30 ex-presidentes da América Latina, da Espanha também, ao presidente Lula, que está no Chile, inclusive, né, se reuniu com o presidente do Chile, o Gabriel Boric. Vamos ver um trechinho dessa carta também. Então, essa carta de ex-presidente da América Latina para o presidente Lula, reforçando aqui, abre aspas. O que está acontecendo é um escândalo. Todos os governos americanos e europeus sabem disso. Admitir tal precedente ferirá mortalmente os esforços que continuam a ser feitos com tanto sacrifício nas Américas para defender a tríade da democracia, do Estado e dos direitos humanos. Não exigimos nada diferente do que o próprio presidente Lula da Silva preserva em seu país. Então, ex-líderes que fizeram parte de uma iniciativa, né, eles chamam Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas. Não tem nenhum ex-presidente do Brasil, mas tem, por exemplo, o Maurício Macri, da Argentina, né, entre os signatários. Tem o Mário Abdo, também do Paraguai, o Felipe Calderón, do México. E outro, assim, que eu vou destacar aqui é o André Pastrana, da Colômbia, além do José Maria Aznar, da Espanha. Em geral, presidentes de direita. Estou vendo aqui Ivan Duque, da Colômbia, Mário Abdo, do Paraguai. Isso, Mário Abdo eu falei, também o Macri. O Macri, da Espanha, que não tem presidente, mas tem ex-primeiro-ministro, o Aznar, do PP, da direita espanhola. Então, é um documento de políticos da direita. Vicente Fox, do México. O mais, assim, o menos à direita, eu diria aqui, é o Luiz Alberto Lacalle, que é um presidente de direita, mas da direita democrática, né, do Uruguai. Carlos Mesa, da Bolívia, que participou do golpe de Estado contra o Evo Morales. Eu acho curioso, mas está aqui assinando esta carta. Eu diria que é uma carta, não é uma carta assim, é uma carta de ex-presidentes, mas uma carta de ex-presidentes de direita da América Latina. No que difere, Rodrigo, até da nota da comunidade europeia, que é respeitosa. Mais respeitosa. Assim, não faz como os Estados Unidos, que bancaram o resultado, que o González teria sido eleito. O resultado não, né? E confere a Lula, ao governo colombiano e ao governo do México, autoridade na mediação. É bem interessante essa nota da comunidade europeia. Mantém a exigência das atas, sim, que realmente não foram mostradas, exibidas até agora. Então, eu achei interessante essa nota da comunidade europeia, que não é no tom dos Estados Unidos, né, professor? Quero ouvir a avaliação do professor sobre isso e também, talvez, doutor Nice, desculpa te interromper, mas acho que é interessante a posição do presidente Lula nesse momento, né? Porque tem duas coisas aí. Primeiro, que ele fica numa situação em que ele não se posiciona sozinho, né, com o Brasil, então ele está ali, por exemplo, com o México, com a Colômbia, tem uma posição ali que ele está tentando puxar o Chile. Hoje, está lá. Exatamente. E aí, isso talvez, aí eu quero ouvir o professor sobre isso, se isso dá um pouco ali, ele tem que manter, né, mais uma isenção, mais talvez um cuidado, né, tem um certo cuidado ali no posicionamento, que ele não pode ser tão incisivo. E, por outro lado, também,
justamente por isso, né, eu acho que tem o ônus e o bônus dessa posição também. Por outro lado, ele tem sido muito criticado para tomar uma posição muito mais firme. Porque ele pediu a bola para ele. Exato. A bola está comigo, eu vou mediar essa parada aqui. É tanto que você pega, mesmo você ressaltando que são políticos de direita, eles jogam a ficha pro Lula. Jogam. Lula, você tem que... Eles não duvidam do Lula, eles jogam a bola, eles aumentam a importância do Lula. Estão tentando desgastar o Lula também, na verdade. Para botar a pressão. É isso, Para ver até quando ele vai decidir ou não. A gente tem até uma fala do presidente Lula, Ricardo Gouveia, que nosso editor-chefe me avisou, e vamos ver essa fala e passar para o professor avaliar junto com a gente aqui também. Vamos ver. Também expus as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro e López Obrador em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Agora sim, posicionamento do presidente Lula, professor, poder aqui trazer o posicionamento dele. Vamos lá. Vai lá, doutor Nasser. Vamos lá. Primeiro, quem sou eu para dar pitaco no presidente Lula, no posicionamento diplomático dele? É um craque, é uma pessoa que tem um compromisso democrático acima de qualquer suspeita, todos nós sabemos disso, e acho que está caminhando muito bem. Eu acho que a posição concertada de Brasil, Colômbia e México, que vai exatamente daquilo que sugere e prega a União Europeia, de um clamor pela abertura das atas, pela abertura dos dados desagregados, sem se adiantar, seja para reconhecer um lado, seja para reconhecer o outro, é a melhor solução. É a solução que coloca uma pressão no governo venezuelano, no CNE, mas uma pressão para que deem transparência, não uma pressão para que cheguem a um resultado específico A ou um resultado específico B. Eu espero e torço que sigam esses governos agindo dessa forma, aguardando uma decisão do Conselho que abra esses dados. Vejam que há alguns elementos que vão trazendo suspeitas para os resultados oficiais divulgados lá no domingo à noite. Primeiro, a falta de divulgação, claro, que é talvez o principal desses elementos. Em segundo lugar, houve uma análise feita por um professor até brasileiro, o professor Fernando Carnaúba da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, uma pessoa da área da matemática, que os números divulgados eles são completamente artificiais, aqueles que foram divulgados, né? Você tem um número de votos suposto que quando você vê as casas decimais disso em percentual, dá números exatos, 51,20000, idem para a votação do oposicionista. Para você ter esses dois números dando 4 casas decimais zero, é uma chance em 100 milhões. Quer dizer, claramente tem olhos de uma conta de chegada. Você escolheu um percentual de votos e foi olhar para trás quantos votos precisaria ter para chegar nesse percentual. Então, esses elementos agregados à derrubada, né, ou à queda do site do CNE, agora o argumento principal que se diz para não veicular as atas é que teria caído o site. Veja, o site ele cai, mas os servidores continuam com os dados. Poderia muito bem o CNE colocar esses dados em outro site, enviar esses dados para os governos aliados, para os governos amigos, né, esses dados, os dados existem, eles não foram apagados, até porque as atas existem. Já as empresas que monitoram o tráfego na internet no mundo, que cuidam de antivírus, que cuidam de backbone, né, da infraestrutura da internet, fazem relatórios hora a hora de todo o tráfego e principalmente o tráfego atípico, os ataques, há rankings de países que estão sofrendo mais ataques, menos ataques, porque isso faz parte do negócio dessas empresas para que elas possam acompanhar. Não há nenhuma anormalidade com relação à Venezuela desde o domingo. Quer dizer, não existe nenhum traço, nenhum indício de ataques como os afirmados pelo governo. Então, essa série de elementos colocam em dúvida e jogam a bola à Venezuela, ao governo, ao CNE, para que abram esses dados. A gente falava da posição do governo brasileiro e é curioso como o Lula conseguiu, o presidente e o Itamaraty, né? Não é o presidente sozinho, é a tradição diplomática brasileira jogando o grande jogo da diplomacia, né? Conseguiu chegar numa boa posição, porque ele tem diálogo com o Nicolás Maduro, que outro dia disse, não, eu falo com o Lula, com a Colômbia, com o México, com os Estados Unidos, o Biden ligou para o Lula, e olha só que interessante, eu queria trazer aqui para a tela, a posição do Brasil tem sido reconhecida também pela oposição venezuelana. Maria Corina Machado, líder da oposição, olha o que ela diz.
Abre aspas. Como venezuelana, fico muito agradecida pela resposta de alguns governos, de alguma maneira próximos a Maduro, como o Brasil, Colômbia e México, e que assumiram posições muito firmes para que a verdade eleitoral seja conhecida. Agradeço a posição nítida do governo do Brasil e do presidente Lula ao exigir que se divulguem os boletins um a um. Então, se alguém está jogando na diplomacia e mantém a capacidade de interlocução, é o Brasil, que além de tudo, Chico, ainda vai lá e segura a onda na hora que a Argentina tem a sua embaixada esvaziada em Caracas. Esse né? não, é um belo trabalho até agora de Itamaraty diplomacia. De diplomacia. Desde a ida do Celso Amorim, antes da eleição, ficou mais dias do que estava programado. Então, esse é o grande jogo, é o jogo dos adultos, né? É, exatamente. É o jogo para valer. Que até acho que se demora mais, o Lula vai começar a ser cobrado para tomar uma posição mais rápida. Mas o jogo tem o jogo político e o jogo diplomático que tem outro tempo. E isso é mais difícil de fazer porque o Lula está fazendo esse trabalho assim. Com o Itamaraty, assim, de uma categoria sem fim, no momento que a esquerda latino-americana está rachada. Você pega aqui PT e PSOL, opiniões diferentes como partido. Você pega o partido, não é tão relevante politicamente, mas o Partido Comunista da Venezuela, completamente contra Maduro. Boric, presidente chileno. O Boric, presidente do Chile. Então, você tem o Petros. Então, você tem uma esquerda dividida em toda a América Latina, que torna mais difícil ainda alguém como o Lula se pronunciar. Então, tem que valorizar essa parte. Muito bem, quero agradecer aqui o professor Fernando Neisser, né, advogado que participou desse projeto, né, um dos membros desse projeto que a gente trouxe aqui para poder avaliar tudo. A gente trouxe aqui também o resultado do Comitê Nacional Eleitoral da Venezuela, também dessas eleições do projeto, né, da Alta Vista, para poder trazer aqui essa percepção, né? Na verdade, esses dados técnicos que o Dr. Fernando Neisser apresentou agora aqui para a gente, do projeto Alta Vista de acompanhamento das eleições da Venezuela. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, um abraço e até uma próxima. Boa noite, obrigado. Muito obrigado, Gabi, Rodrigo. Eu acho que o mais importante, se eu puder deixar uma única frase aqui, é ter a ciência, a defesa, a serviço da democracia. Quer dizer, usar a ciência para ajudar o nosso modelo democrático. Essa é a nossa missão. Muito obrigado, querido. Obrigada, professor. Obrigado. Até mais. Bom, a gente continua aqui, a gente já trouxe agora, né, a posição, a líder da oposição da Venezuela, Rodrigo trouxe agora aqui também. Sabe quem voltou a falar também, além do presidente Lula, Rodrigo e Chico, foi o Emmanuel Macron. Vocês viram esse posicionamento do presidente da França? No meio da Olimpíada, ele saiu No falando meio da Venezuela. Olimpíada, ele telefonou para o presidente Lula, elogiou a posição brasileira, essa nota que foi uma nota conjunta do Brasil, México e Colômbia, da semana passada. A nota estava pedindo a divulgação das atas eleitorais e depois do telefonema, o Macron, né, ligou para o presidente Lula e publicou uma mensagem também. Nós temos, né, a mensagem aí na... Temos, na vamos dar uma rede social. olhadinha. O Macron diz o seguinte, abre aspas para ele então. Apoiamos o presidente Lula, a aspiração do povo venezuelano por eleições transparentes. Com o presidente Lula. Apoiamos com o presidente Lula, é isso. Isso. Este requisito está no cerne de qualquer, né, no cerne de qualquer democracia. Mais uma vez aqui trazendo a importância, né, do presidente Lula como um líder internacional à frente aqui na América Latina, né? Sim, porque o lógico seria a comunidade europeia firmar ali junto com os Estados Unidos e, não, tá resolvida a questão da matemática eleitoral, ganhou a oposição. Não, respeitou a mediação interna. A mediação da América Latina é uma mediação Lula, México, Colômbia. Então, houve um respeito a essa mediação. Não, eu queria só voltar a falar rapidinho, porque a gente tem outros temas importantes também, esse tentativa de massacre de população indígena no centro-oeste do Brasil. Importantíssimo a gente falar desse tema já. Mas eu queria voltar rapidinho, Gabi, Chico, nesta carta de 30 membros, 30 ex-presidentes da América Latina, cobrando o Lula, fazendo cobranças ao Lula. Eu fico me perguntando, o Ivan Duque, da extrema-direita colombiana, o Uribe teve envolvido com massacres na Colômbia, o ex-presidente da Colômbia. O Carlos Mesa, da Bolívia, quer falar em nome da democracia, ajudou a derrubar o Evo Morales
O Evo Morales quase foi morto naquele golpe, um golpe por participação policial e militar na Bolívia. O Messa apoiou esse golpe que levou a Jeanine Áñez para o poder. E agora está querendo, não, o Lula tem que ser mais firme na defesa da democracia. Nenhum deles, são 30, não vou então, a maioria deles não abriu o bico quando o Lula foi impedido de concorrer em 2018 aqui no Brasil. Aí não houve atentado à democracia no Brasil, né? Agora estão cobrando que o Lula seja mais firme. Mas estão acostumados a fazer o jogo da direita, o jogo de golpe na América Latina. Não, o currículo dessa turma toda aí não é muito ligado à democracia. Não. Nenhum tem ficha assim para sair, eu sou democrata por aí. Poucos dessa lista de 30 aí. O Maurício Macri é um apoiador do Milei. Foi mesmo. Então, avalista. Foi o avalista de um sujeito. Primeira hora, né? Foi eleito o Milei. A gente dizia que ele era o Paulo Guedes do Milei, lembra? Podia ser. É o fiador junto aos empresários na Argentina. Então, esta gente aí que assinou essa carta não fala em nome da democracia, Gabi. Vamos voltar então a falar dos Guaranis, Caio Vá. É muito importante isso que está acontecendo, gente, também na região da cidade de Douradina, lá no Mato Grosso do Sul, né? Tem uma onda de ataques ruralistas contra indígenas e também sem terra. Vamos dar uma olhadinha no mapa para a gente entender aonde que isso está acontecendo. A gente tem ali a capital, né, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Douradina e Dourados ficam na região sul, que é justamente onde isso está acontecendo, né? No sábado, pelo menos 10 indígenas Guarani Kaiowá, da Lagoa Panambi, eles ficaram feridos num ataque a tiros. 2 deles estão ainda em estado muito grave, Chico, Rodrigo, porque eles foram atingidos na cabeça e no pescoço. Então, olha só, eles estão denunciando uma falta de apoio da Força Nacional, passando por isso. Não é novidade, inclusive, né? Eles denunciarem, né, não só os guaranis caiovás, mas de maneira geral os povos indígenas denunciando que não tem apoio justamente quando são atacados. O Conselho Indigenista Missionário, CIMI, divulgou vídeos dos ataques, as imagens são bem impressionantes também, e na publicação o CIMI diz que a Força Nacional diz para os indígenas o seguinte, abre aspas, pega teu povo e sai daqui ou vocês vão morrer, fecha aspas. Não dá condição, né? Quer dizer... É um massacre continuado, né? Que vem de décadas a não ter resolvido a questão do marco regulatório. Abre mais espaço para esse tipo de ataque. Então, ficou naquele impasse. O Congresso votou uma coisa, o STF estava noutra direção. Ou resolve já isso, Gabi, ou vai dar mais espaço para esse tipo de massacre. Tem alguns programas de TV, alguma mídia sempre fala conflito ou confronto. Isso não é conflito nem confronto. Isso é massacre de ruralistas em cima dos indígenas, uma coisa continuada na história do Brasil. E quando a gente fala de marco temporal, é bom explicar, né? Porque nem todo mundo localiza essa palavra. O que é o marco temporal? Os ruralistas, principalmente, defendem essa ideia, que só pode ser terra indígena a terra em que estavam estabelecidas populações indígenas quando foi aprovada a Constituição de 1988, Gabi. Só que há muitas terras, essa, por exemplo, onde estão acontecendo esses massacres, os indígenas moravam lá, foram expulsos, vem a Constituição de 88, eles estavam fora, aí eles tentam voltar para a terra que era deles, voltam. Ao voltar, os ruralistas falam, opa, vocês não estavam aqui em 88, então o marco temporal é a Constituição, isso aqui agora é tudo nosso. Para a fazenda. Espertinhos, né? Espertinhos. Então, há uma batalha que é política e judicial, porque o Congresso, na sua maioria, quer fazer o marco temporal para agradar os ruralistas. O STF tem se posicionado de uma maneira um pouco mais avançada, dizendo, não, terra indígena pode ser anterior à Constituição. Aliás, desde tudo. 1500... Para dar um marco ali, moleza ainda para o pessoal do agro. Na verdade, é desde sempre. Pois é. Mas olha só, Rodrigo, justamente você falou do STF e foi divulgado agora há pouco, agora à tarde, na verdade, uma notícia, estou vendo aqui do Lucas Mendes, que é da CNN, uma apuração dele, que foi um grupo de indígenas que foi barrado na entrada do Supremo Tribunal Federal, hoje isso, tá? Eles estavam tentando entrar para acompanhar essa reunião que vai negociar uma conciliação sobre o marco temporal, e aí até levou ao ministro Luiz Roberto Barroso a pedir desculpas por causa disso. Ele falou em nome
do tribunal e do ministro Gilmar Mendes, eu quero pedir desculpas às pessoas que indevidamente foram barradas na porta, porque teve essa abertura dos trabalhos. Ele disse que foi um erro grave da segurança com as pessoas, já devidamente repreendido, peço desculpas. Mas é um fato, né? Isso é tão urgente que o Supremo devia parar tudo que está fazendo e decidir hoje à tarde. Não pode deixar a continuação desse massacre, sabe? Ad infinito. Tinha que chamar, para tudo e chama a votação agora à tarde e conclui. É isso. E tem também a retaliação contra o MST, né, pelo apoio aos indígenas. Só para não deixar de trazer essa informação também, o CIMI está acusando essa retaliação também. Numa outra publicação, está dizendo que o acampamento Esperança, que fica na cidade de Dourados, perto de Douradina, foi incendiado. A gente tem até imagens, né, mostrando esse incêndio no acampamento, que foi na madrugada de domingo. E o CIMI disse que ninguém ficou ferido, mas de qualquer forma foi uma retaliação, né? E aí o Ministério da Justiça informou que o conflito está sob controle. Alegou que o aumento, né, que aumentou a presença da Força Nacional na região desde o início do mês passado, mas não são esses os relatos que a gente está ouvindo diretamente dos povos indígenas. Porque emboscada está emboscada. Se não resolve à noite, na madrugada, vai ter mais, sabe? Por isso que é urgente ficar, sei lá, em nome de uma delicadeza com Arthur Lira, deixando isso passar. Porra, Arthur Lira... Sabe? Então, tem que decidir. Eu acho que o Supremo tem que puxar a bola para ele e resolver hoje. É isso. Vamos chamar nosso convidado aqui, que é membro do Observatório Indigenista, doutor em Planejamento Territorial, que é o Nuno Nunes. Nunes, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL. Olá, um prazer estar aqui com vocês no ICL, Observatório Indigenista, acompanhando os temas nacionais, tanto jurídicos como os de terra, né, no território dos povos indígenas, e esse é mais um massacre que a gente está vendo aí, acompanhando pelas redes sociais, né. Nunes, você que está acompanhando aí de perto, né, toda essa situação, eu queria justamente perguntar, a gente trouxe um pouco do contexto, né, dos vídeos que estão sendo divulgados, também das denúncias. O que te chama a atenção de mais grave, né? Você que acompanha tão de perto essa situação dos Guarani Kaiowás, quais são as principais denúncias, o que você acha que tem de ataque mais grave contra eles acontecendo nesse momento? Olha, é uma soma de ataques, né, contra os Kaiowá, mas também contra a própria instituição, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que já praticamente finalizou o estudo de identificação dessa terra indígena com a publicação da portaria em 2011. Então, portanto, temos 13 anos de ataques jurídicos impedindo a ação do processo, né? Que à medida que a FUNAI aprova o relatório, ele é encaminhado para aprovação do Ministério da Justiça como declaração daquela terra indígena e depois vai ao presidente da República para homologação. E os Kaiowá já estão ali há 13 anos aguardando o seu direito ser reconhecido, né? Enfim, pelo Ministério da Justiça e pela Presidência da República. E a gente lembrando quem são esses povos indígenas, como eles têm tamanha resistência, né, para aguentar esses 13 anos e até mais. A gente lembra que essa terra indígena, ela remonta a decretos de criação de 1951, né, onde que se criavam as reservas indígenas no interior do país. A gente lembra daquele filme Xingu, né, sobre os irmãos de Las Boas. Sim. Essa terra indígena também fazia parte daquele montante de terras indígenas que foram demarcadas, né? E se a gente pensar um pouco mais para trás, a gente vai encontrar os Kaiowá sendo atacados na Guerra da Tríplice Aliança, conhecida por nós como a Guerra do Paraguai, né? A Guerra da Tríplice Aliança, ela foi no Mato Grosso do Sul, ela foi encampada, né, via articulação do Império, pelos indígenas Guaicuru, Cadiuel, hoje, né, e os indígenas Terena, contra os próprios Kaiowá. Então a gente tem já na formação do estado do Mato Grosso do Sul, na formação do próprio Brasil, um histórico de massacre do povo Kaiowá, que estavam simplesmente
ocupando o seu território tradicional, né, que ora era Portugal, ora era Espanha, né, com as confusões do Tratado de Tordesilhas, do Tratado de Madrid, depois com as guerras de independência da Espanha, Paraguai se organizou, Brasil se organizou para ocupar o território, Bolívia se organizou para ocupar o seu território no interior, e estavam ali, estão até hoje os Kaiowá, dizendo, esse território é nosso, né? A palavra tecorrá, na língua deles, é aldeia, é onde se vive, né? Uhum. Nuno, primeiro esclarece para a gente, você fala exatamente de onde e qual é a informação que você tem nesse momento sobre a situação em campo, nesse local onde está acontecendo esse massacre, né? Que, como disse o Chico aqui, parte da mídia fala que é um confronto, mas um confronto em que alguns atiram, alguns matam e outros morrem. Então não é um confronto, é um massacre. Qual é a informação que você tem nesse momento? A Força Nacional realmente cumpriu esse papel de ficar mais ao lado dos invasores, dos grileiros, dos fazendeiros? O que você pode nos dizer nesse momento sobre o que acontece? Eu não estou no local, estou acompanhando de longe, né? Questões de segurança. Tá. A Força Nacional, a gente tem que lembrar que ela é composta por policiais militares também. A gente sabe que muitos civis, né, não compreendem, mas a polícia, ela conversa com a polícia, né? Eles têm algum procedimento interno ali, que desde a Polícia Federal, o Exército e as polícias militares se respeitam entre hierarquias, né? Então, os civis, eles estão, de certa forma, presos. Os povos indígenas se enquadram nesse caso como civis ali, né? E a gente pensa no cenário que está acontecendo lá. Vocês viram algumas reportagens, algumas imagens dos próprios proprietários dessa terra, que tem 12 mil hectares, né? Os próprios proprietários dizendo que não são eles que estão articulando com a milícia, não são eles que estão articulando com essas pessoas que estão lá armadas, com caminhonetes, e atirando nos Kaiowá, né? Então, quem são? Né? Como que a gente entende esse processo, né? Então, obviamente que a gente compreende que, de um lado estão ali alguns policiais que estão fazendo algum trabalho de segurança para fazendas. Não temos muito longe da nossa realidade como funciona essa situação. Basta lembrar de uma novela que acabou de acabar na Rede Globo, que mostrava ali a situação dos indígenas, de um ocupante de terra no Mato Grosso do Sul e também da milícia armada, né, dando tiro, e são as próprias pessoas que ali vivem, né, que sabem quem são, policiais que fazem esse trabalho de segurança nas terras para ganhar mais algum dinheiro, né, estão todos no seu direito, e é um barril de pólvora gigante, porque quando chega a Força Nacional, quem que ela identifica? Parceiros, sim, de um lado, e do outro lado, estranhos, que ela não conhece a cultura, não conhece como funciona. Mais uma coisa, a Força Nacional sabe como funciona, né? Que quando começa a dar tiro de um lado, o outro, se não tiver como revidar, tem que correr. Então esse foi basicamente o recado, e a gente ouve esse recado também em outras regiões do Brasil. No oeste do Paraná também aconteceu alguns tiros ali que também acertaram o povo Guarani, só que não os Kaiowá, os Avá Guarani, e a situação da Força Nacional ou de qualquer polícia, ela se torna a mesma, né? Ou ela vai se meter em algum confronto que ela também sabe que pode ser alvo de tiro, porque praticamente tudo ali é ilegal, né? Desde que é identificado uma terra indígena, a presença do agronegócio, a presença da soja, o financiamento de plantio por parte do próprio Banco do Brasil e outros bancos, cooperativas, tudo isso se torna irregular. Então a gente está vendo uma sequência de crimes sendo cometidos, e os Kaiowás estão dizendo assim, basta, chega, resolvam o nosso problema, porque a gente escolheu a forma de morrer e vamos morrer lutando. Nuno, rapidamente também, eu queria te ouvir a respeito do marco temporal, né? Essa discussão que está agora acontecendo, começou nessa segunda-feira, né? No Supremo Tribunal Federal, a ser negociada uma conciliação sobre essa tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas, e já foi feita uma denúncia de que diversas lideranças indígenas não conseguiram entrar, por exemplo, para acompanhar essa discussão. Agora, a gente tem, por outro lado, o Legislativo apoiando uma lei dizendo
o oposto, né? Enquanto o STF diz que é inconstitucional o marco temporal, né? Então, eu queria te ouvir a respeito disso, o quanto que decisões como essas e o quanto isso inflama todo esse massacre que está acontecendo agora no Mato Grosso do Sul, o quanto isso é uma consequência também, né, de tudo que está acontecendo. Sim, o tempo das coisas acontecerem, ele coincide muito com tanto a presença um pouco mais forte do governo do Lula III, né, no fortalecimento da política indigenista dos povos indígenas com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a abertura de concurso público para o Ministério dos Povos Indígenas e também para a FUNAI, para a Secretaria de Saúde Indígena, a Secretaria Nacional de Saúde Indígena. E tem uma série de eventos, né, dos próprios povos indígenas se organizando, a articulação dos povos indígenas do Brasil com seus advogados, entrando na justiça diretamente no STF, né, como defesa dos direitos dos povos indígenas. E Gilmar Mendes, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, recebeu o processo desse questionamento sobre... Enfim, né, o veto do veto, né, o presidente Luiz Inácio vetou a proposta de criação do marco temporal, o Congresso foi lá e colocou de volta, né? Então, o questionamento feito pela articulação dos povos indígenas e outras organizações caiu no colo de Gilmar Mendes. E aí, em vez de ele seguir a posição que já era da casa, já era o Supremo Tribunal Federal, de que somos contra, né, já temos um voto, passada essa discussão, ele não tendo o que fazer para agradar, né, alguns setores que ele é ligado, né, do agronegócio, coloca em mesa de negociação. Vamos dialogar, vamos negociar, vamos ver outras saídas entre a posição do Congresso de existência de um marco temporal ou a posição do Executivo de inexistência desse marco temporal para a demarcação das terras indígenas. E os indígenas já anunciaram logo de cara, né, não queremos fazer parte desse teatro, entraram com uma petição, inclusive no STF, anunciando que o processo já estava com o ministro Fachin, que não deveria ir para o Gilmar Mendes, e foram aguardando, né, esse momento de chegada de hoje. Todo o Brasil está mobilizado, todas as comunidades indígenas estão mobilizadas hoje, para acompanhar esse processo e dizer que o próprio processo ele é irregular, o próprio processo de negociação ele é irregular. E o que a gente vê, né, agora com esse ataque aos Kaiowá, é que a negociação ela tem sido, né, há 524 anos na bala, né, na pólvora. E como que se vai agora sentar para negociar com Supremo Tribunal Federal, quando ele já tem a decisão? Inclusive, uma das provas de que o Congresso está errado é que com essa PL, né, o projeto de lei que foi aprovado para a criação desse marco temporal, sendo denunciado como inconstitucional, o Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado já articularam uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional para garantir que se inclua na Constituição o marco temporal. Então a gente olha assim, de que validade tem, então, essa lei que foi aprovada, né, sendo que já vem uma PEC aí atrás. É isso. Então esses são alguns fenômenos que a gente tem acompanhado no Observatório Indigenista e denunciado junto com os povos indígenas do Brasil. Eu agradeço, Nunes, pelo seu trabalho, o Nunes que é membro do Observatório Indigenista, doutor em Planejamento Territorial. Muito obrigada pela presença aqui no SL Notícias. Até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Diga povo que avance. É isso. Obrigada. A gente, inclusive, né, a gente estava conversando a respeito agora há pouco da Venezuela, né, e como isso se relaciona com Cuba também. Eu fiz uma entrevista com um historiador hoje que vai ao ar essa semana para a gente poder falar
sobre o documentário que é o primeiro documentário internacional que a gente vai ter aqui no ICL, Chico e Rodrigo, o Vai pra Cuba, Eduardo, a gente até falou no começo do programa sobre ele, né, que vai ser o primeiro documentário nosso internacional, a gente que já ouviu muitas vezes essa frase, mas eu quero ir literalmente para lá. Então, assim, podem continuar mandando para Cuba, que a gente quer ir. A gente quer ir passear em Cuba, é isso. Inclusive, a gente tem o Eduardo Moreira, né, que trabalhou mais de 20 anos no mercado financeiro, já passou semanas morando em acampamentos aqui também, do MST pelo Brasil, ele que foi banqueiro também, ele foi lá para justamente desconstruir esse preconceito a respeito de Cuba, né, que a extrema-direita tanto fomenta também, para visitar, para ouvir as pessoas de lá. Então, a gente tem, por exemplo, Frei Beto, trazendo grandes nomes nesse documentário, né? Frei Beto, Miguel Díaz-Canel, que é o atual presidente de Cuba, líder político também, que é comprometido com os ideais da Revolução Cubana, a Leida Guevara, filha, claro, do Che Guevara, né? Como vocês, o próprio nome dela já diz, e o nosso professor também, o Lindener Pareto. Então, para você assistir, a estreia vai ser no dia 3 de agosto do nosso documentário, vai ser uma terça-feira às 8 horas da noite. Para você assistir, você pode se inscrever em icln2.com.br. Fica o convite aqui para todo mundo assistir a estreia do nosso documentário, que vai ser na semana que vem. Muito bem, hoje temos espiritualidade, né, que vai começar a partir de agora, espiritualidade na ação também, com o Frei Davi. A partir de agora, então, você acompanha, fica aqui junto com a gente, que a partir das 7 horas da manhã, amanhã a gente traz aqui o nosso Desperta, 7 horas da manhã, com toda a nossa programação que vem por aí. Obrigada, Chico, valeu, Rodrigo, valeu, essa segunda-feira firme e forte com você, semana inteirinha. É isso aí, valeu, gente, valeu. Até mais. Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai pra Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.